No dia 7 de julho, amanhã, Netuno fica retrógrado aos 4 graus de Áries. O que significa uma retrogradação do ponto de vista físico e energético? Qual o significado dos arquétipos de Netuno e Áries? O que esse trânsito significa para a sua vida prática? Com as suas sombras, as suas bênçãos, como transmutar e integrar a luz. E quanto tempo esse trânsito dura? Além disso, como o tarô espelha esse trânsito e qual o conselho dele para você? Tudo isso é assunto desse episódio. Olá, eu sou a Renata e esse é o Conselho. Aqui a gente fala de astrologia e tarô para o despertar de uma nova consciência e como experimentar tudo isso na vida prática para mais leveza e felicidade. Vamos lá, né? Netuno retrógrado em Áries. Esse é um daqueles trânsitos que parecem sutis por fora, mas são, na verdade, profundamente transformadores por dentro. Então, eu adoro esses temas, que sabe, as pessoas, Netuno retrógrado, a gente está acostumado com Mercúrio retrógrado, Netuno retrógrado não é muito falado. Então, para começar, o que significa uma retrogradação? Olha só, do ponto de vista astronômico, nenhum planeta anda para trás, não existe isso. A retrogradação é um efeito óptico, né, causado pela diferença da velocidade entre a Terra e aquele planeta que está sendo observado. Então, da nossa perspectiva, parece que o planeta desacelera, né? Parece que ele começa a caminhar para trás no céu, ok? Só que tudo é energia. Então, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista energético, para a astrologia esotérica, quando um planeta entra em retrogradação, essa energia deixa de se expressar prioritariamente no mundo externo. E aí essa energia passa a atuar no mundo interno. Então, sendo assim, a retrogradação é um período de revisão, de reavaliação, introspecção, reorientação da consciência. A energia do planeta, ela continua ativa, mas ela trabalha mais profundamente na alma do que nos acontecimentos externos. Então, é um período de uma grandeza de autoconhecimento e trabalho interno muito grande. No caso de Netuno, isso é ainda mais evidente. Por quê? Porque ele já é um planeta naturalmente voltado para os planos invisíveis. Então, é uma energia, assim, ao quadrado, né? Na astrologia esotérica, Netuno é associado à unidade, ao amor universal, à consciência espiritual, intuição superior, aquela dissolução do ego separado. Netuno dissolve fronteiras. Netuno pergunta o que existe além da identidade que você acredita ser. O movimento de Netuno procura levar você da personalidade para a alma. Mas a sombra de Netuno também é bem conhecida e ela cria ilusão, confusão, fuga, vitimização, dependências, idealizações muito grandes. Então, Netuno tanto pode revelar Deus quanto criar miragens. Tudo depende do grau de consciência, do seu grau de consciência, né? Netuno está em retrogradação no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. E que sim, tá? Todos nós temos alguma área da nossa vida em Áries. Então, a resposta que você já deve estar se perguntando é sim, essa retrogradação tem influência sobre você.
Enfim, na astrologia esotérica, Áries representa o impulso inicial da alma, a vontade espiritual, o nascimento de uma nova consciência, aquela coragem de inaugurar um novo caminho. Áries não fala apenas de ação, ele fala de propósito, né? Daquela centelha divina que impulsiona a evolução. A frase esotérica de Áries é: eu surjo, e do plano da mente eu governo. Então, existe aqui uma convocação para agir de forma consciente, não impulsiva. Netuno entrou em Áries para inaugurar um ciclo completamente novo para a humanidade. E é uma combinação muito curiosa, porque Netuno quer dissolver e Áries quer iniciar. Netuno fala da alma, Áries fala da identidade. Netuno pergunta quem você é além do ego. E Áries responde: então, quem eu me torno agora? Ou seja, nós estamos aprendendo a construir uma nova identidade, gente, baseada na alma e não apenas na personalidade. É o despertar da consciência. É o novo ser humano que nasce. E quando Netuno inicia a sua retrogradação no grau 4 de Áries, o processo coletivo muda de direção. Então, ao invés de buscar respostas fora, a humanidade é convidada a olhar para dentro. O tema central se torna se a identidade que você está construindo é verdadeira ou é uma fantasia. Olha só, profundo, transformador. Durante essa retrogradação, caso você não faça o processo de autoconsciência, né, e fique agindo aí somente nos instintos, no famoso deixa a vida me levar, você vai viver as sombras desse aspecto. E quais são as sombras desse aspecto? Uma idealização de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Acreditar que você já se tornou quem deseja ser, sem que a transformação tenha realmente acontecido. É muito doido isso, né? Uma outra sombra que é muito comum é uma espiritualidade performática. Falar sobre consciência sem viver a consciência. Isso é muito comum nos dias de hoje. Tem muita gente vivendo essa sombra já. Uma outra sombra é uma impulsividade inspirada por ilusões. O que eu quero dizer com isso? Seguir os seus sonhos sem um discernimento. Uma outra sombra que eu consigo pensar é a confusão sobre o seu propósito. Sabe, uma sensação de não saber qual direção seguir, né? Uma sombra bem ariana, fanatismos, já que Áries pode radicalizar, né? E Netuno pode distorcer. Então, juntos, eles podem criar líderes, movimentos, crenças baseadas mais em projeções do que em realidade. Então, analisa essas sombras. Porque se você viver esse trânsito com presença consciente, essa retrogradação oferece presentes extraordinários. O primeiro que me vem à mente é uma purificação da sua identidade. Tudo aquilo que não é autêntico começa a perder força. Sabe, aquelas máscaras, elas ficam desconfortáveis. Aqueles papéis antigos deixam de servir. Uma reconexão com a sua missão da alma é outra bênção dessa retrogradação,
de Netuno em Áries. A pergunta deixa de ser o que eu quero e passa a ser o que a vida quer expressar através de mim. Isso é muito lindo. Uma outra bênção que me vem à mente aqui é uma intuição mais refinada. Sabe, o ruído mental diminui, a percepção interna se fortalece. Tem que trabalhar para isso, né? Mas por quê? Porque isso só acontece para quem desacelera. Isso é importante integrar, né? Uma coragem espiritual se desenvolve se você trabalha para isso, se você faz o seu movimento, o seu autoconhecimento. Porque Áries oferece a coragem necessária para abandonar, né, as velhas versões de si mesmo. A chave para transmutar a sombra desse trânsito em luz é quando você une a sua inspiração e o seu discernimento. Você precisa se perguntar, e aqui, frequentemente, se as percepções intuitivas que você está tendo são intuições verdadeiras ou se elas são só desejos projetados, né? Se o propósito que se apresenta é realmente um chamado da sua alma ou simplesmente uma necessidade de validação. Se você está realmente servindo a sua verdade ou a sua imagem. Porque Netuno exige entrega, mas Áries exige ação. Então, a integração acontece quando a ação nasce da verdade interior, não da ansiedade. Percebe a evolução? Netuno inicia essa retrogradação no dia 7 de julho. Eu estou gravando isso no dia 6, então amanhã de 2026, né? Lembra, ao 4º grau de Áries. Ele vai permanecer retrógrado por aproximadamente 5 meses. Ele só volta ao movimento direto dele no início de dezembro desse ano de 2026. Então, esse será um dos grandes períodos coletivos de revisão espiritual do ano, né? Então, vamos aproveitar. Eu queria falar sobre o tarô e o 4º grau de Áries, né? Pela correspondência dos decanatos, os primeiros 10 graus de Áries correspondem a essa carta aqui, o 2 de paus. Essa carta representa o momento que uma centelha criativa descoberta, recém-nascida, precisa escolher uma direção. Ela fala de visão de futuro, de iniciativa, de expansão da consciência, do poder criativo. Só que ela também alerta para o risco de acreditar que a gente enxerga mais longe do que a gente realmente enxerga, né? E isso, assim, dialoga perfeitamente com Netuno retrógrado em Áries. O 2 de paus, ele pergunta se a sua visão é uma revelação da sua alma ou é uma projeção do ego. Essa, na minha opinião, é a pergunta mais importante dessa retrogradação. Porque Netuno, ele não quer destruir os seus sonhos, os sonhos que você tem de ir e fazer. Ele quer purificá-los. E Áries, de jeito nenhum, quer impedir o seu avanço, né? Áries quer garantir que o caminho que você está inaugurando seja verdadeiramente seu, né? E como eu sempre digo, seria perfeito você saber em que casa astrológica está Áries no seu mapa. Porque quando você sabe, esse trânsito fica personalizado. Já que a casa astrológica, ela mostra, né, em qual área da sua vida Netuno retrógrado vai te influenciar mais. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo para você entender a importância disso. Eu tenho Áries na casa 10, ou seja, eu sou uma alma
que veio desenvolver iniciativa, liderança, autonomia e coragem para abrir caminhos próprios. Tudo isso é tema da casa 10. Então, quando Netuno retrograda em Áries, ele está mexendo justamente na forma como eu estou construindo a minha identidade profissional e espiritual diante do mundo. Muito forte e muito presente na minha vida atual, né? Então, qual é realmente o meu chamado? O que é só uma expectativa sobre quem eu deveria ser e quem eu realmente sou? Então, se você se interessa, eu tenho um atendimento onde eu faço o seu mapa astral e você passa por um processo terapêutico comigo para descobrir, para trabalhar essas chaves, porque são realmente chaves de evolução para a vida prática através da astrologia. E se você se interessar, o link está aqui na descrição desse episódio, ok? Entre em contato e eu posso explicar tudo para você. Bom, é isso. Vamos aproveitar essa energia que aponta para que você pare por um instante antes de correr em direção ao seu futuro, né? Essa é a retrogradação. Pare e se certifique de que quem está correndo é a sua essência e não apenas uma antiga versão sua usando uma roupa nova, tá? Se esse vídeo ressoou com você, curta, compartilhe, se inscreva para mais conteúdos sobre como aproveitar a astrologia e o tarô para o autoconhecimento e evolução. Cuide-se!